Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, Memória Alvinegra tá no ar e aqui Botafogo sempre joga em casa. Não vou pedir desculpa para vocês porque eu tô no erro, mas o canal tá no ar. Tá aqui o vídeo, falar com vocês um pouco sobre Botafogo na seleção brasileira, Luiz Henrique e Igor Jesus, boicote. E muita gente usando esse termo, muitos alvinegros usando esse termo nas redes sociais. Vou falar com vocês um pouco sobre o que eu acho, tá? E também falar um pouquinho sobre Botafogo e Atlético Mineiro que se enfrentam em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Então deixa o like, comenta, compartilha, faz todo aquele protocolo, tá? E se você estiver chegando agora no canal, pense em se inscrever, se tornar um amigo do canal Memória Alvinegra. Vamos pro vídeo, roda a vinheta, já já eu tô de volta para falar com vocês sobre Luiz Henrique, Igor Jesus e na segunda parte, Botafogo. Pois bem, gente, vamos lá. O Brasil teve mais uma atuação patética, ao meu ver, tá? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam da atuação da seleção brasileira no empate em 1-1 contra o Uruguai. Se não fosse o grande chute do Gerson, o resultado mais justo seria a derrota, porque foi um jogo muito pobre dos dois lados, um jogo que sinceramente me deu nojo de assistir, né? Não é o primeiro jogo da seleção brasileira que eu tenho nojo de assistir, mas o de hoje, quer dizer, o de ontem, gravando esse vídeo 1h da manhã, já foi bem nojento, bem vergonhoso, e a gente ainda teve o Rafinha desafiando a inteligência do torcedor, dizendo que o Brasil jogou para caralho, você entendeu, né? É fazer o torcedor de idiota, não é possível, ou então que ele seja sorteado pro antidoping. Para ele falar um negócio desse, ele não estava usando algo normal, não é possível, né? Nem o jogador, que a gente tem aquela sensação de que o jogador tem uma outra percepção do jogo dentro de campo, mas nem o jogador menos experiente que o Rafinha falaria um negócio desse. Mas, falando dos jogadores do Botafogo, Luiz Henrique, primeiro o Igor Jesus, depois o Luiz Henrique. E eu vi muita gente, repito, falando de boicote ao Igor Jesus, não ao Luiz Henrique. Luiz Henrique eu estou trazendo aqui por outro motivo, mas vi muita gente usando a palavra boicote para falar sobre o Igor Jesus na seleção brasileira. E eu entendo que pensar isso foi legitimado pelas atuações da seleção brasileira. Quem está inscrito no canal aqui há bastante tempo, quando a gente fala de seleção brasileira nas nossas lives, ou então quando o jogador do Botafogo joga e aí eu tento falar sobre a atuação dele com a camisa da seleção, todo mundo aqui já sabe que eu sempre falo que o Brasil ele sofre de um vício que é difícil de tirar, né? A gente sofreu do vício Neymar e hoje a gente está sofrendo do vício Vinícius Júnior. É uma coisa muito chata. E o vírus Rodrigo também, tá? O vício Rodrigo também. Porque toda vez que o Brasil pensa em uma jogada, essa jogada precisa passar pelo Vinícius Júnior. E o Vinícius Júnior, ele tá na cara que o lance dele é Real Madrid. Ele só vai conseguir jogar pela seleção se a seleção tiver um conjunto. Por que ele é o jogador que é no Real Madrid? Porque lá existe um conjunto. Na seleção brasileira não existe conjunto algum, tá? O Dorival Júnior, ele treina a seleção brasileira no seguinte: bola para acelerar, joga no Savinho, joga no Vinícius Júnior. Quando joga no Savinho, o Savinho tenta fazer alguma coisa, acho pouco, mas o Vinícius Júnior, ele tenta resolver tudo sozinho. E toda vez que ele tenta resolver tudo sozinho, isso facilita a marcação do adversário. Porque o Vinícius Júnior
é um jogador visado, ou seja, o vício em jogar no seu craque está fazendo mal ao futebol da seleção brasileira. Então eu não posso dizer que tem um boicote ao Igor Jesus. O que eu posso dizer é que tem um vício chato que faz com que a bola tenha que passar pelo Vinícius Júnior, quando normalmente a melhor opção é até não jogar com o Vinícius Júnior, deixar o Vinícius Júnior para a última bola. Como no segundo tempo, em algumas situações, o Vinícius Júnior teve a última bola para decidir e aí, por sorte ou azar, não conseguiu finalizar em gol. Tá? E aí eu chego no Luiz Henrique, ou seja, para mim, comentem aqui embaixo, para mim não tem boicote, para mim tem um jogo viciado em jogar com o seu craque. E aí entra o Luiz Henrique. O Dorival, ele troca o time, ele coloca o Estevão no lugar de Savinho e ele coloca o Luiz Henrique como camisa 9. Ele mata 50% do que é o futebol do Luiz Henrique. Futebol de drible, futebol de velocidade. Ele mata, ele acaba com o futebol do Luiz Henrique quando ele coloca o Luiz Henrique jogando como camisa 9. Ele espeta o Estevão, espeta o Vinícius Júnior e deixa o Luiz Henrique centralizado. Acabou o futebol do cara. E como eu falei do Dorival Júnior aqui para vocês, o Dorival Júnior ele tem uma determinação clara no ataque dele. Acelerar o jogo com os pontas. E se não conseguir acelerar o jogo com os pontas, passa a bola para o Rafinha, porque o Rafinha é o cara centralizado, é o cara que de repente pode achar um passe ou um chute e de repente negociar uma jogada melhor. Só que quando o Dorival faz essa movimentação, ele simplesmente desmonta tudo que a seleção brasileira sabe fazer. Ou a gente pensa que sabe fazer. Tá? Então, o Brasil, ele mal e porcamente, ele joga acelerando. Quando o Dorival muda todo o esquema, ele acaba com a seleção brasileira. Ele tira o Abner, aí a gente tem o nosso melhor jogador, que é o Rafinha, jogando centralizado, encontramos a posição do Rafinha, e aí com a saída do Abner, o Rafinha vai fazer a lateral esquerda no lugar do Abner. O Dorival Júnior é uma temeridade na seleção brasileira. Ele, a cada jogo que passa, demonstra não servir para treinar jogadores de alto nível. Dorival é ótimo no Brasil, é ótimo treinando o clube brasileiro. Agora, treinando a seleção brasileira com jogadores de alto nível, não dá para o Dorival. Porque com os jogadores que a gente tem, esse pragmatismo do Dorival mata a seleção brasileira. E matou o Igor Jesus, matou o Luiz Henrique no segundo tempo, jogando como 9. Quando a gente vê o Luiz Henrique e o Igor Jesus jogando, a gente sabe que eles podem fazer mais do que aquilo. Mas o futebol da seleção brasileira prende. O futebol da seleção brasileira mata o talento. O Dorival Júnior está matando o talento. Então esse é o nosso grande problema na seleção brasileira. Eu não considero boicote, mas eu considero sinceramente que é uma seleção mal treinada e viciada em passar a bola para o craque. Seja Neymar, seja Vini Júnior, seja Rodrigo. Quando o Vini Júnior estava machucado, o vício era o Rodrigo. E o Rodrigo tentava definir as jogadas. Está na hora da gente tirar também essa pressão dos nossos craques. Vinícius Júnior, o Rodrigo, eles não precisam ter a pressão de tenho que ser o cara do drible, tenho que ser o cara do lance diferente. Não, ele precisa ser uma engrenagem dentro de um sistema de jogo condizente com a seleção brasileira, com a história da seleção brasileira. Dito isso, vamos para a nossa parte final do vídeo, que é Botafogo e Atlético Mineiro. Temos jogadores que serviram as suas seleções. Até onde eu sei, parece que tem uma movimentação do Botafogo, uma força-tarefa para trazer esses jogadores até Minas, levar esses jogadores até Minas, para que joguem contra o Atlético Mineiro no Estádio Independência, né? Mas eu sinceramente não acho que, por exemplo, Luiz Henrique e Igor Jesus comecem jogando.
Eu acho que o Botafogo deve ir de Matheus Martins e Tiquinho Soares lá no ataque. Já vou falar da escalação que eu acho que vai a campo para vocês, tá? Mas, assim, eu acho até interessante que o Botafogo faça essa movimentação para que os jogadores estejam juntos. Caso sejam necessários, eles jogam. Mas eu, sinceramente, eu não acho que o Savarino, mesmo chegando, vai ter condição para jogar 90 minutos. O Luiz Henrique, eu também não acho que vai ter condição de jogar 90 minutos. O Igor Jesus também acho que não vai ter condição de jogar 90 minutos. E o Botafogo, na minha opinião, no meu achismo, deve ir a campo com John, Vitinho na direita, Bastos, Barbosa, na lateral esquerda, Cuiabano e não Alex Telles. Não acho que o Botafogo vá de Alex Telles, porque é um dos jogadores que vai voltar de viagem, né? Então, Cuiabano na lateral esquerda. No meio de campo, Gregory e Marlon Freitas. E na parte mais ofensiva do nosso meio de campo, talvez o Almada, porque o Almada não teve minutos contra o Peru, né? Então pode ser que o Almada tenha condição de jogo. Eduardo e Matheus Martins. Essa eu acho que deve ser a formação do Botafogo, completando com o Tiquinho Soares jogando como nosso camisa 9. E quem sabe, dependendo da situação do jogo, o Igor Jesus seja realmente preservado e o Júnior Santos entre na vaga do Tiquinho Soares, fazendo ali a função ali de 9 do Botafogo, já que o Arthur Jorge enxerga o Júnior Santos como segundo atacante, como uma espécie de um 9. Então essa eu acho que deve ser a formação. É uma formação bem possível da gente conseguir a vitória. Acho que dá pra gente conseguir essa vitória, tá? E é uma vitória muito importante pra gente buscar ali o sonho do tricampeonato. Cada vitória que a gente tem no campeonato, a gente se aproxima mais desse sonho, né? E depois a gente tem mais uma partida e a gente pensa depois na final da Libertadores. Mas pensando no agora, acho que, de acordo com o que se pintar do jogo, seria interessante poupar os jogadores que vêm das suas seleções para que eles joguem no Newton Santos contra o Vitória. É mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Peço mais uma vez desculpa para vocês. Se vocês quiserem se inscrever aqui no canal, sejam bem-vindos. Conto muito com a presença de vocês. Se inscrevam, sejam um amigo do canal Memória Alvinegra. Queria falar muito com vocês sobre essa coisa da seleção brasileira. Também sobre o jogo do Botafogo contra o Atlético Mineiro. Tem um tempo que eu não falo com vocês, mas estou aqui falando com vocês agora e mais uma vez pedindo desculpa pela ausência, mas aos poucos a gente vai fazendo o canal voltar ao normal, tá? É isso, vídeo feito, vídeo entregue. Grande abraço para vocês, valeu, fui!